falando, esse título, né, que eu pensei para a palestra, que é falar desses 3 papéis distintos e muitas vezes simultâneos ou muitas vezes apartados, mas que a gente vai encontrar com bastante recorrência na história da dança, que é pensar esse lugar da dançarina, da bailarina, da mulher que dança, muitas vezes como um lugar que antes é um lugar de uma mulher que está ligada aos ritos, é o lugar de uma mulher que está desempenhando uma função social dentro de um grupo, ou é o lugar de uma mulher que está contestando um sistema. Então, essas 3 palavras que eu trago aqui, sacerdotisa, dama e rebelde, são um convite para a gente pensar nesses 3 lugares que uma mulher, que várias mulheres têm desempenhado aí ao longo da história da dança. E aí eu vou ser bem cronológica em apresentar alguns pensamentos e vou falar de algumas personalidades, mas mais do que a gente se focar nessas personalidades, eu pensei em apresentar uma via que é pensar nas potências do corpo feminino, do corpo da mulher, enquanto um propulsor de movimento, de imagem, de estilo, para a gente pensar como é que esse corpo vai deixando aí as suas marcas, as suas contribuições para essa história da dança. Tá bom? Então eu vou começar na pré-história mesmo, lá período paleolítico, idade da pedra lascada, quando a gente vai ter um pouco já a sedimentação da sociedade, deixando de ser nômade, começando a criar os primeiros movimentos de fixação de território e do reconhecimento dos grupos enquanto tribos, enquanto próprias sociedades, e que a gente vai ter essa função do ritual e o papel dos sacerdotes, das sacerdotisas também, muito preponderantes nesses rituais. O que me interessa de pensar sobre esse corpo da sacerdotisa, aí nesse momento mais interior da história, primeiro é que a gente pense que existiam sacerdotisas, que não eram só sociedades patriarcais, mas que existiam muitas proto-sociedades, tribos de cunho matriarcal, onde a mulher era uma líder social. Então isso já é uma primeira coisa que eu queria que a gente trouxesse à mente. E a segunda é a gente pensar nesse lugar da sacerdotisa enquanto uma mulher que está ligada intimamente à natureza, à matéria e à cosmogonia, né? E ao entendimento dessa natureza e essa matéria como parte de um sistema amplo e complexo, ao qual ela, com o seu corpo, aciona e ativa. E aí desempenha o seu papel nos rituais. Porque o corpo dessa mulher lá na pré-história, já começando a criar gesto, a criar movimento, invocação, ritmo, dança, é um corpo que vai estar o tempo inteiro lidando com materialidade. A gente fala muito do fogo, mas a terra também já é uma materialidade que está lá. Todos os elementos, né? E o corpo, a voz, o movimento, o gesto com uma intenção declarada. Isso é muito antigo. A gente faz isso, performa isso até hoje. Quando vai para a cena, em convenções sociais, muitas vezes. Veja. E isso é muito ancestral mesmo. Então, quando eu trago essa referência da pré-história, é a gente pensar um pouquinho esse lugar do ritual. Falando brevemente da dança, nesse lugar da sociedade, a dança está totalmente integrada à vida. Não existe um espaço onde a dança acontece e um espaço onde a vida acontece. Essas sociedades ainda estão no desenvolvimento da linguagem verbal. A linguagem corporal e a verbal não estão separadas, elas estão acontecendo em simultâneo. Então, toda a comunicação interpessoal acontece através de movimento, acontece através de gesto, acontece através de ritmo. Toda a organização espacial, que já revela relações políticas, relações sociais, está acontecendo corporalmente, né? Está acontecendo através também, já nesse momento, da distinção, muitas vezes, de trabalhos, de funções, a partir dos gêneros biológicos, se é que a gente pode falar assim, mas funções femininas, funções masculinas, tanto em sociedades patriarcais quanto em sociedades matriarcais.
E a dança vai ter corporeidades diferentes nesses dois universos. Danças que uma mulher invoca, danças que um homem invoca, danças que um sacerdote invoca, danças que uma sacerdotisa invoca. Claro que tem muita literatura sobre isso, é um assunto muito extenso, mas assim, só para a gente ir tornando um pouquinho mais concreto esses tipos de dança, quando a gente fala dos ritos relacionados com fertilidade, com agricultura, que é uma outra forma de fertilidade, com uma relação do alimento, do sustento, dessa manutenção da vida, a gente vai estar sempre falando da força feminina e da força de invocação feminina, que é diferente dos ritos que vão estar ligados à invocação masculina, que são ritos de expansão, de guerra, de buscar novos territórios, de buscar o alimento animal, né, a caça, ou a invasão de um novo território. Então, são funções diferentes que esses ritos vão ter e que esse papel do sacerdote e da sacerdotisa vão ter nesse momento de idade da Pedra Lascada pré-história. E isso vai se elaborando, né, com o passar da história, ganhando várias especificidades. A gente vai ter as sociedades mais lá antigas, que a gente remete como, sei lá, Egito, Mesopotâmia, Babilônia, onde tem dança ali presente já em outros contextos, mas eu vou dar um saltinho para a gente pensar em Grécia Antiga, já pensar numa estrutura social e civil um pouquinho mais organizada e continuar pensando que potência de corpo feminino cria dança ali. Então, a gente salta dessa idade da pedra, desse lugar ritualístico, anímico, cosmogônico, a sacerdotisa, alguém que está sustentando com seus ritos a manutenção dessa sociedade. E a gente chega numa outra sociedade que já está estruturada, onde o lugar da mulher já vai se relegando a uma certa invisibilidade. A Bacante é uma mulher que, dentro dessa sociedade que não tem muito lugar para a mulher, a Bacante, até por ter essa invisibilidade, consegue acessar esse poder do próprio corpo, dentro dos ritos direcionados a esse deus Dionísio. Então, de alguma maneira, tem uma potência que é esse corpo autorizado e que dá vazão e que preserva um lugar de expressão dessa mulher nessa sociedade. E em outra posição, a gente vai ter um outro lugar da mulher, que é dentro dos rituais mais apolíneos. E aí a gente já vai pensar numa linguagem de arte mais estruturada, dentro do conhecimento que o teatro vai formulando, onde a dança, sobretudo nos coros, já vai começar a ganhar esse atributo mais organizado em formas, por exemplo, coreográficas, e onde vão haver homens e mulheres que desempenham esse papel de corista, de dançarino. E aí já não é a mesma dança da Bacante, onde a vazão total é uma pulsão corporal. Não, aí já é uma dança que segue um controle dessas pulsões, uma formulação dessas pulsões, um certo tipo de desenho que vai seguir os valores de toda a estética clássica, de harmonia, de ordem, de proporção, a relação com o belo. Então, são dois quase movimentos opostos que esse corpo de mulher pode se permitir. De um lado, ser Bacante e estar nessa liberdade total e invisível. Ou, do outro lado, ser uma corista, ser mesmo uma dançarina. E aí tá nesse exercício de um controle sobre essa potência corporal para exercer um poder, que é esse poder também de ser uma narradora, de ser uma artista. Também invisível, porque a gente vai falar muito dos homens gregos, né? As mulheres existem e estão lá, mas estão sempre sem identidade, no anonimato, como um outro corpo, mas um corpo sobre o qual não se fala muito. E isso segue mais para frente para o Império Romano, num lugar onde a dança vai continuar existindo, mas os rituais vão ser um pouquinho mais desconectados dessa relação tão profunda
com a natureza e com as divindades. A Grécia, o Império Romano, por ser muito mais extenso, por ter uma outra forma de se organizar, da sua própria urbanidade também se descrever, vai trazer o papel da dança para um lugar mais material e cotidiano, mais próximo do que hoje, e já eles chamavam assim, de divertimento, de entretenimento. E aí, as mulheres que vão continuar dançando vão ser menos sacerdotisas e mais performers. E nesse caso, como se preserva em muitas danças aquela pulsão dionisíaca, bacante, de liberar os impulsos do corpo, essa mulher vai exercer uma dupla função, que é de ser ao mesmo tempo a dançarina, aquela que traz o entretenimento e que depois leva esse estado de diversão, de libertação das pulsões, à consumação dos atos sexuais, do delírio carnal, amoroso, do trabalho como uma concubina, como uma prostituta. Então, no Império Romano que a gente vai ter essa relação, e até pelo próprio olhar para o corpo, um olhar muito mais violento, muito mais consumível, que vai conectar a mulher que move seu corpo, seja ela artista de circo, seja ela dançarina, com a mulher que também trabalha com esse corpo, ativando outros corpos, nessa vazão da pulsão carnal, que já é um outro caminho. E, de alguma maneira, toda essa ligação com o sagrado que a gente preserva até a sociedade grega, na sociedade romana, ela vai ser profanada. E não como um juízo de valor, de dizer, aquela arte que está ligada ao sagrado, aquela dança é uma dança boa, e essa dança que a gente profana, uma dança má, pecado. Não, isso não existe, esse conceito em Roma ainda. Profanar a dança quer dizer apenas que a gente desliga ela do ritual e traz ela aqui para o cotidiano. E aí tem um conceito que é muito importante, que a gente herda lá de Roma, que é a ideia de festa. E da dança como um dos motores, como uma das ignições desse momento de festa. Isso é uma ideia que na história do Ocidente a gente encontra muito forte a partir de Roma. E parece tão natural para a gente hoje, né? E aí depois, com a queda do Império Romano, estou dando vários saltos, vocês estão percebendo? A gente já vai chegar na Idade Média, onde com o domínio de um entendimento católico, o corpo e o espírito, ou o corpo e a mente, vão ser radicalmente separados. E tudo que uma pessoa quer é a vida do espírito. A pessoa quer ir para o céu. Ela quer a vida até após a morte. Essa vida mundana é uma vida de sofrimento. Então, o corpo vai ser conectado com esse lugar de sofrimento, de pecado, de tentação, de uma série de perturbações que talvez é melhor nem falar muito do corpo. A gente vai ficar falando da alma, do espírito, dos santos, dos anjos, que é toda a doutrinação católica. Mas o que a gente sabe, fala muito, e talvez é um tema central aqui nessa minha fala, é que há pessoas que vão continuar cultivando essa proximidade com o corpo. E essa proximidade com o corpo é uma proximidade com a matéria, com a materialidade, com o movimento, com o conhecimento da própria carne, com o conhecimento do corpo do outro, da carne do outro, e com o conhecimento da ligação dessa carne com todos os outros elementos da natureza. Então a gente vai ter aí o que se chama, vai se chamar durante muitos séculos, talvez até hoje, de bruxaria, como esse saber que está atravessando vários milênios, desde lá da pré-história, e que chega assim nesse momento da Idade Média, e ele quer ser sufocado, suprimido, esquecido, como se não existe, mas é claro que ele vai continuar existindo. E quem continua cultivando esses conhecimentos vão ser aqueles que vão ser chamados de bruxas. E bruxos também. A gente fala muito das bruxas, como a gente fala muito dos sacerdotes, e esquece que tinham sacerdotisas. A gente fala muito das bruxas, e esquece que tinha os bruxos, os magos também. Que vão ser essas pessoas que vão continuar próximas do corpo. Continuando próximas do corpo, elas vão conhecer também as ervas que curam o corpo, que embriagam o corpo, que abrem portais diferentes de consciência,
Vamos entender quais são as alquimias que tem de se processar para que o corpo mude de um estado para o outro. E esse entendimento, inclusive, da ideia de um corpo sadio para um corpo enfermo, de um corpo vivo para um corpo morto, o entendimento desses universos é uma das coisas que vai apavorar o entendimento católico. O entendimento católico que não quer lidar com o corpo morto. Ele fala o tempo inteiro do que tem depois da morte, mas ele não quer lidar com a morte em si. E essas pessoas que estão ali, bruxas, bruxos, cultivando a relação com o corpo, vão fatalmente se debruçar na ideia de morte e no contato com corpos mortos, de animais, de seres. E esse conhecimento todo, apesar de muito perseguido, de muito sufocado, é um conhecimento muito importante. E que ele vai ter um lugar absolutamente fundamental para como as danças cênicas vão se desenvolver, a partir do momento que a gente vai começar a ter as superpopulações na Europa, as grandes doenças, a peste negra. Por quê? Porque não havia nada, né, que curasse essa peste negra, que vai dizimar 1/3 da população da Europa naquele período. Mas as bruxas, as pessoas que tinham esses saberes ancestrais, vão ter outras formas de ir trazendo cura para esses corpos. Tanto cura quanto alento. Muitas vezes não é só a cura, muitas vezes a morte é uma passagem necessária, mas há uma possibilidade de alento entre um estado e outro que essas mulheres vão cultivar. E não só com a peste negra, a gente fala muito daquele momento da praga da dança, que é uma das lendas, onde houve uma doença, entre aspas, onde as pessoas ficaram tremendo, né, chacoalhando durante dias, depois todas morreram. E, na verdade, a gente sabe que qualquer corpo que vibra é um corpo que está curando a si próprio, purificando a si próprio. E hoje a gente vai ter até máquinas na medicina que vão pôr corpos para tremer, para chacoalhar, né? E talvez essas bruxas, nessa relação tão íntima com o corpo, lá atrás, já soubessem o que o tremor do corpo é capaz. Assim como também a gente tem a história das danças macabras, né, que é uma passagem grande desse período da peste negra, onde se dançavam com os esqueletos das pessoas que já haviam falecido, na esperança de que aqueles espíritos tivessem piedade dos outros. Mas essa dança macabra, que foi se tornando tão popular, era uma coisa de bruxa, mas que de repente entra dentro da igreja, que os sacerdotes da igreja autorizam. Elas vão possibilitar que um contato com o corpo morto começasse a ser possível. E isso vai tornar possível que os primeiros estudos mais concretos de anatomia se desenvolvam. Ah, então eu posso pegar um cadáver e cortar um cadáver e ver como é dentro. Olha, ver que tem músculo, ver que tem osso, ver que tem órgão. Por quê? Porque essas pessoas que já tinham esse contato com o corpo e que já faziam isso, e aí era um demônio, era uma bruxa, agora estão fazendo isso curando, né? Se reconhece que é uma cura. Então aí, pessoas ligadas à igreja vão começar a fazer a mesma coisa que elas já faziam, só que oficialmente. E aí funda uma área do conhecimento. Ah, temos a anatomia. Só para vocês verem como algo que às vezes é muito subversivo, e a gente vai ver o tempo todo isso, vai sendo incorporado pelo sistema. E muitas vezes essa subversão jorra, flora de um conhecimento feminino, e quando ela é absorvida pelo sistema, há um movimento masculino que faz essa absorção. Não estou ainda problematizando muito essas questões de feminino e masculino, mas só para a gente perceber como às vezes é isso que vai acontecendo. E tem outra coisa muito interessante sobre as bruxas. Tem várias coisas muito interessantes. Não sei o quanto vocês sabem disso, quanto vocês já estudaram isso, mas na Idade Média, sobretudo na Alta Idade Média, muitas coisas eram motivos para que uma mulher fosse considerada bruxa. Por exemplo, uma mulher que é muito bonita, que é muito atraente, ela é bruxa, porque ela atrai a atenção de todos os homens, ela incita o pecado com a própria aparência dela. Então ela é uma bruxa, ela pode ser perseguida, ela pode ser queimada, muitas vezes ela pode ser mutilada
para se tornar feia, se purificar e assim deixar de ser bruxa. Então isso é um tipo de prática que acontecia muito na Idade Média. Outra coisa, quando uma mulher é muito feia, ela também é bruxa. Porque aquele próprio corpo dela já denuncia a tal presença demoníaca, o tal espírito macabro que nela habita. Então, uma mulher muito feia pode vir a ser perseguida, pode vir a ser violentada, pode vir a ser morta nesse contexto. Qualquer tipo de marca corporal, uma pinta, uma mancha nos cabelos, já podia ser uma denúncia de que tem uma presença demoníaca ali. A gente vê isso em muitos filmes que retratam esse período. Assim como também uma mulher que se casa e o marido falece, aí ela viúva, casa outra vez, o marido falece. Caso acontecesse isso, às vezes morria só o marido, ela já podia ser bruxa. Como que o homem morre assim? Mas se ela perdeu mais de um marido, morreu 2, morreu 3, aí ela é bruxa com certeza. E aí ela pode ser morta. Então, esse lugar da bruxa ligado à mulher também está muito ligado a essa repressão sexual que acontece. E quanto maior a repressão, maior o desejo, né? Maior a proibição, maior a vontade de quebrar essa regra. Então, esse corpo vai estar o tempo inteiro sendo vigiado e punido. O Foucault nem existia, mas já estava lá o tempo inteiro, docilizando, exercendo um controle sobre esses corpos de mulher. Mas tem uma coisa que eu queria falar, só para fechar um pouquinho essa história das bruxas, que é o próprio ato do feitiço, e que de novo liga lá com o ritual, que está desde a Idade da Pedra, atravessando os milênios, nas práticas femininas. Que quando a bruxa faz um feitiço, de fato, ela joga a erva, joga bicho, mistura, faz a alquimia lá com os elementos, mas tem palavras e tem gestos, tem posturas, tem posições que essa mulher precisa fazer. Tem toda uma performance para a magia acontecer. E aí o corpo está plenamente envolvido. Não adianta falar abracadabra, tem que ter ali um movimento com a mão, uma intenção, uma musculatura, uma energia envolvida para que o feitiço aconteça, para que a mágica apareça. Então essa relação entre movimento, palavra e magia é completamente conectada na ação, no modo de ser de uma bruxa. E isso não se perde lá com a Idade Média, nem com toda a perseguição. Isso muitas vezes vai sendo incorporado novamente aos ritos, e aos ritos que são considerados sagrados, não aos ritos profanos. Basta ver a performance de qualquer padre quando consagra a hóstia e remete o ritual do Cristo. Ele está ali criando uma performance de gesto, de palavra e de magia. E a gente sabe que esse tipo de ritual é um ritual que não começa lá com a Igreja Católica no período romano. É um ritual que vai se configurar assim na Idade Média. Deixar isso para vocês pensarem um pouco. Então, o tempo inteiro vai tendo essa subversão entre o sacro e o profano. O profano, a gente persegue, e ele vai continuando a existir. Quando a gente não consegue mais perseguir, a gente fala, tá bom, então só que agora isso é sagrado e agora isso não vai ser mais feito desse jeito, vai ser feito do nosso jeito. E aí a gente inventa um modo de fazer onde captura coisas que já estavam ali, organiza, limpa, sei lá o nome que a gente pode dar para a maneira como a captura é feita, racionaliza, eu vou trazer muitas vezes essa palavra, e torna algo que era proibido, profano, em sagrado e autorizado. E isso vai começar a acontecer realmente também com as danças, que há um período que se diz em muitos registros históricos onde não haviam danças, onde as danças não eram feitas. Mas, de repente, começam a surgir danças, principalmente nos locais de invisibilidade. Então, entre os camponeses, entre os cidadãos mais pobres, né, dentro de um feudo, dentro de um castelo. Então Começam a surgir essas danças, que são as danças populares da Europa, da Idade Média, que são danças que são feitas em lugares invisíveis e que, de repente, as festas da Igreja Católica vão começar a autorizar essas danças. Só que quando ela autoriza, ela vai começar a regular essas danças.
Então, dessas que de repente eram de movimentos muito ferozes, agressivos, como saltos, batidas de pé, encontros de corpos, né, batidas de corpos, vão virar danças que batem palma, que tem um tipo de batida de pé organizada, um tropé, um gesto claro. E aí essas danças começam a irem sendo domesticadas, civilizadas, saindo da selvageria bárbara, que é de onde elas estão vindo, né? Que também a gente, quando fala desse movimento da Idade Média, eu pulei, haviam vários povos bárbaros que não estavam dentro do Império Romano e que vão sendo catequizados, doutrinados catolicamente, mas as tradições bárbaras vão seguindo. A gente aqui em Brasil, que tem muita influência de Península Ibérica, tem muita tradição bárbara que ainda existe no nosso corpo e nas nossas danças, e tem muito sobre a pisada no chão e a batida do pé, que vem aí de Visigodo. E a gente fala, nossa, Visigodo, que era isso mesmo? Né? Mas é de rito bárbaro que persiste nas maneiras como o nosso corpo atua até hoje, talvez até enquanto ele samba, né? Isso tem uma origem muito antiga. Mas tem esse momento aí de baixa Idade Média, depois da Peste Negra, sobretudo, onde essas danças vão ficando cada vez mais autorizadas. Porque depois da Peste Negra, o que acontece? Aquilo tudo que a gente estava demonizando e dizendo, não queremos o corpo, não queremos a carne, não queremos a morte, o céu atende. E as pessoas morrem. E o corpo realmente é punido, digamos assim. Então, tem que haver uma volta ali no próprio pensamento católico de dizer, não, pode o corpo um pouquinho, vai. Não vamos punir tanto assim, né? Nossa, já que a gente sobreviveu, já que a gente está aqui, vamos gozar um pouquinho esse corpo. E aí a dança vai tendo um lugar onde ela volta a aparecer enquanto prática social e autorizada pela igreja, sobretudo nas festas da própria igreja. Festas de santos, festas de casamento, cortejos fúnebres. E aí a gente vai ter muitas danças que têm mesmo esse papel de, como chama na missa, quando faz procissão, de cortejo, e que já vão começar a criar uma linguagem de uma dança que segue um tipo de geometria. E passando um pouquinho mais de anos, passando o Renascimento, que é um grande movimento de trazer racionalidade para esse mundo completamente espiritualizado, para esse mundo que praticamente perde a razão de tão conectado que está com essa espiritualidade, que o Renascimento vai trazer a razão, que desde lá dos gregos a gente estava esquecendo, vai voltar com essa racionalidade com muita força, e essa racionalidade vai começar a querer a analisar, refletir e organizar a vida e tudo que está lá na vida. Então essas danças que já estavam acontecendo nos povos, que nesse momento do Renascimento, onde a gente vai ter também esses povos já se organizando em reinos, né? A figura dos monarcas já muito mais estruturada, muito mais aparecendo, a ideia de uma nobreza existindo, né? Clero, nobreza, e aí o povo, esses três estados sociais, a gente vai perceber, principalmente nesse local da nobreza, que é o local da visibilidade, da institucionalidade, como todas as práticas da nobreza vão começar a ser reguladas por uma racionalidade. E a dança não vai escapar a isso. Então, todas as danças palacianas, danças de corte, danças de baile, danças de nobre, vão começar a ter uma regulação racional. Uma regulação que vai dizer qual é a distância que um corpo pode estar no outro, que corpo pode ficar à direita de quem, à esquerda de quem, o que acontece se eu dou a frente do meu corpo, se eu dou as costas, como que eu organizo o meu corpo. Então, quanto mais ereto, elevado, buscando essa altitude, essa nobreza, melhor. Quanto mais exibindo mesmo o meu centro também, mais melhor para esse corpo. Um corpo que se recolhe pode ser um corpo perigoso, que esconde alguma coisa, que não tá, que está oculto, e a gente quer essa ideia da claridade, né, de tudo que se revela. E é a partir desses ideais que essa racionalidade do Renascimento vai trazer que a gente vai começar a desenvolver o que depois a gente vai chamar de balé.
essas danças palacianas, essas danças de corte, que vão criar uma gramática super codificada para o corpo, para o espaço e para as relações entre os corpos. Que corpo que fica no centro, que corpo que fica do lado de fora. E num primeiro momento, quando a gente está tratando das danças enquanto um fenômeno social, o baile, a corte, o banquete, né, o ritual, não o ritual mais sagrado, mas o ritual da nobreza, o ritual protocolo político, social, ali a gente tem corpos de mulheres e de homens. Mas aí no século XVI, na corte do Luís XIV vai perceber o quanto essa dança e esse poder sobre os corpos pode ser um poder que o rei incorpora. E aí ele tira os corpos femininos dessa dança. Os corpos femininos só vão atuar mesmo no momento social. E quando a dança passa a ser encenada enquanto espetáculo, que já vinha acontecendo desde o finalzinho do Renascimento, é uma dança que é feita só por homens, a partir do Luís XIV. Ah, mas não tem casal, não tem personagem feminino? Tem. É um homem travestido que desempenha. Um homem com adornos de mulher. Isso é como a gente estava lá no século XVI, no nascimento do balé. E aí, a partir do Luís XIV, ele vai fundar a academia de dança, com os maîtres de dança. Ele vai instituir a prática desse balé, ou dessa belle danse, como se chamava naquele momento, como uma prática que todo nobre tem que ter. Então, todo nobre, na verdade, tem que ter uma série de práticas, como tocar violino, como lutar esgrima, como cavalgar, como ler e escrever, homens, né? Mulher não. E dançar, a belle danse, que já é um protótipo do balé, é uma prática que todo nobre tem que ter. Todo nobre tem que ter o seu professor particular de dança, que vai te ensinar a dançar, porque ensinar a dançar é ensinar a colocar esse corpo no espaço, como esse corpo se move. E toda a codificação do balé, de deixar o corpo ereto, do corpo ser sempre simétrico, do corpo ser um corpo que não se rebaixa, que está sempre também virado de frente, né? Sempre oferecendo aqui a face, é uma codificação que vem de um pensamento político, hegemônico, desse corpo, desse rei que está aí colocado. Mas na passagem dos séculos 17, 18, quando começam a ter a crise das monarquias, a ascensão da burguesia, essa arte que está sendo feita só dentro dos castelos começa a acontecer em outros espaços, nos espaços burgueses, que é uma classe que está ascendendo e que ela almeja muito ser nobre. E quando essa arte vai começar a ser feita em espaços burgueses, como nos edifícios teatrais, por exemplo, ela vai ter que assumir outros códigos. Quando ela é feita dentro do castelo, que só entre os nobres reconhecem os códigos. Então, os códigos podem ser abstratos. Primeira posição, segunda posição, esticada de perna, lançamento de pé. São esses os nomes dos passos de balé. Dobra de joelho. É tudo muito abstrato. Quando isso vai começar a ser encenado num palco, onde eu estou ensinando para burgueses, que são pessoas que necessariamente não tiveram acesso ao entendimento dessa técnica, tem umas mudanças que operam aí para tornar o entendimento dessa dança inteligível. E é no momento onde essas danças deixam de ser narrações de fatos permeadas por essas danças tradicionais, como elas foram recodificadas, né, que vão virar os minuetos, as valsas, as gavotas. Isso no momento dos castelos. Quando ela passa para um palco, esse lugar não tem mais muita fruição para um burguês. O nobre pode fruir de assistir um minueto, porque ele conhece o minueto, então ele vai acompanhando a música e percebendo que aquela dança desenha exatamente a partitura, essa racionalidade. Mas um burguês talvez não tenha essas ferramentas de leitura para fruir essa dança. Então, tem um pesquisador, já podemos chamar assim, um professor de dança, que vai clamar de que para que a dança se comunique, né, com o ser humano, essa dança tem que tratar de humanidade. Então, essa dança tem que contar histórias. Então, a partir do século XVII, o Noverre, que é esse pesquisador, vai trazer o papel do balé de ação.
E aí, para contar a história, a gente mais acredita na história quanto mais ela transmite uma verdade. E aí o Noverre vai trazer esse conceito de verossimilhança. Tem que ser muito fidedigno. E aí, então, a gente vai ter que voltar a trazer umas mulheres para a dança. Porque eu vou ver que um homem vestido de mulher, ali naquele momento histórico, não é uma mulher. Então, para ter uma mulher em cena, eu vou ter que ter uma mulher. E aí, a partir do século XVII, aos poucos, as mulheres vão retornando à dança e começando a se desenvolver dentro da técnica de balé clássico. Tá dando para acompanhar? Estou indo rápido. Aí, no final do século XVII, início do século XVIII, a gente já começa a ter uma série de movimentos conflituosos ali na Europa, já preparando o que vai ser a Revolução Francesa e mais adiante a Revolução Industrial, uma série de conflitos, de guerras, de pressões sociais que vão tirando os homens, que até então quem dançava era na sua maioria nobreza e burgueses ricos, porque a dança é um conhecimento, essa dança, né? O balé, é um conhecimento altamente específico que não está disponível para todo mundo ter acesso. É como saber ler, é como saber tocar um violino, é como saber lutar uma esgrima. O que vai acontecer a partir do final do século XVII e do começo do século XVIII é que, sobretudo, os homens nobres vão ser retirados desse lugar dessas tarefas, que são tarefas de passatempo. Né? Já desde o Luís XIV, que a dança não tem uma importância política, que já voltou para um lugar de fruição artística. Então, um homem que dança é um homem que está passando tempo. Um homem que toca música é um homem que está passando tempo. A arte como esse lugar secundário, né? Separado da vida que interessa nessa sociedade, que é a vida política. Então, muitos homens vão parando de dançar e, entretanto, as mulheres, os corpos inúteis, podem continuar lá dançando. Que a mulher não vai guerrear, a mulher não vai fazer política, a mulher não vai fazer a Revolução Francesa, pelo menos. Então, a mulher vai continuar dançando. Aí vocês imaginem, muitos corpos de mulher disponíveis. Os professores ainda são todos homens, todos maîtres de balé. Já há 200 anos aí de tradição de maître de balé, quase 200 anos. São esses maîtres, de novo, os detentores da racionalidade sobre o corpo, que vão olhar aqueles corpos femininos, todos disponíveis, vão falar, o que esse corpo faz? Esse corpo levanta a perna, olha como abre a perna, olha como sobe no pé. E se subir um pouquinho mais, e se subir em cima do dedo, nossa, ela consegue, meu corpo não consegue, mas o dela consegue. Vamos desenvolver essa técnica do balé clássico a ponto de toda uma racionalidade que foi criada sobre um corpo masculino, um corpo de guerra, um corpo de nobre, né? Essa postura ereta, essa postura altiva, foi criada pensando no corpo masculino, o corpo do rei. Nesse momento histórico, esse corpo do rei se subverte para pensar o corpo de uma mulher, e não é qualquer mulher, é uma mulher idealizada, é uma fada, é uma ninfa, uma princesa. Então, o desenvolvimento da técnica feminina dentro do balé clássico, que vai se dar com grande auge no século XVIII, é um exercício de poder de um corpo masculino, um conhecimento, aliás, masculino, sobre um corpo feminino, vendo o que esse corpo feminino pode. Ou seja, direcionando a potência desse corpo feminino. E tal é a ambivalência dessa ação, que a potência que esse pensamento masculino desenha sobre o corpo feminino é uma potência enorme. O que é a técnica clássica feminina? A técnica de ponta. As elevações de perna. Todas as amplitudes, porque o corpo masculino não se abria, o corpo vai começar a se abrir, a se dobrar, a se estender. É o corpo feminino, é esse corpo dócil, disponível, domesticado. E aí a gente vai ter essa especialização tão profunda, né, esse desenvolvimento técnico tão grande, tão profundo, a partir desse momento onde os corpos femininos estavam completamente disponíveis. Porque para eu subir numa sapatilha de ponta e atravessar um palco como se eu voasse, eu não posso estar 1 hora do meu dia dedicada a isso. Eu tenho que estar lá o meu dia inteiro dedicada a isso. Para eu elevar tanto a minha perna que parece que eu flutue no ar, não posso dedicar 1 hora por dia para isso. Eu tenho que estar lá o meu dia inteiro dedicado a isso. E com alguém berrando na minha orelha.
levanta mais, faz mais. E alguém, provavelmente um homem, mestres de balé, até o século XIX, são sempre homens. Talvez até o final do século XIX. E aí a gente vai ter essa grande ambiguidade, ambivalência, que é, há um poder sobre esse corpo, e esse corpo está sujeito a esse poder, entretanto, esse poder constrói uma potência de corpo. E uma potência que a gente persegue até hoje. Porque o corpo do balé clássico cria um ideal tão forte e tão conectado a uma ideia de feminino, mas que lembremos, uma ideia de feminino construída por um homem. Beber água até. Alguém pode voltar no tempo, pegar o lugar por mim? É porque é muito diferente daquela potência de corpo da bacante, da sacerdotisa, da bruxa, que é a coisa monstra, coisa suja, coisa selvagem, né? A gente tá vendo ali a mulher cabeluda, babando, debruçada na terra, e de repente ela vira uma princesa que se eleva, que voa. Alguém criou essa ideia. E a gente acredita nela até hoje. Mas aí acontecem essas revoluções que eu já antecipei. Primeiro a Revolução Francesa. Primeiro a Revolução Francesa vai trazer esses ideais que até hoje a gente também está sempre falando deles, embora eles sejam falaciosos. Não vou entrar nesse detalhe. Mas de igualdade, liberdade, fraternidade, socorro. E a seguir a Revolução Industrial, que vão criar uma mudança de paradigma, uma mudança de mundo enorme. Que é a gente sair desse mundo aristocrata, onde toda a vida está em função dessa nobreza, dessa figura do monarca, de um soberano, e entrar numa vida onde tudo vai estar em função não mais de uma pessoa, mas de uma coisa, que é o trabalho, o dinheiro, essa ideia já de um capitalismo avançando, de uma produção. E essa mudança de paradigma macro vai trazer várias mudanças de paradigma micro, desde como a gente organiza no espaço, que a gente deixa de ser sociedades que estão ali macro-organizadas. Quando a gente pensa numa corte, são milhares de pessoas vivendo juntas. Quando a gente pensa numa aldeia, são milhares de pessoas vivendo juntas. Quando a gente vai para uma cidade, são milhares de pessoas vivendo, não sei se juntas. E isso é uma mudança enorme, que acontece assim, de repente, século XVIII para XIX. Século XIX já vai mudar tudo. Então tem uma série de mudanças que vão acontecendo aí no século XIX, a gente ir saindo desse momento onde estamos numa estrutura social. Não é a palavra coletivo, mas é onde as pessoas estão vivendo mais juntas para uma estrutura social onde a gente vai ter vidas individuais. E aí, quando a gente chega no século XX, há uma série de desestruturações que essa mudança de paradigma provoca no corpo, na psique. Inclusive, a gente começa a falar disso, de psique. A gente começa a perceber que tem alguma coisa dentro do corpo que é imaterial. E aí vai se fundar essa ciência da psicanálise para estudar o que passa. Pensamento, sentimento, o que acontece aí dentro que é imaterial e que cria tantas coisas. Que vão trazer para a gente essa noção de sujeito, de indivíduo, que até o final do século XIX, o começo do século XX, não existia essa noção de sujeito, de indivíduo. Imagina só que a pessoa lá, até o século XVIII, tudo que ela pensa, ela vai falar para alguém. Se ela não fala para a família, ela fala para o padre. Geralmente ela fala para o padre, tudo que ela pensa. Então não tem nenhum trabalho de ficar com os próprios pensamentos, ruminando sobre aquilo. Não existe esse conceito, até onde a gente sabe, a gente acredita. A narrativa é que isso passa a existir a partir do momento onde a vida vai deixando de estar compartilhada o tempo inteiro e passa a ter essa grande separação e dividida em momentos da vida. É bem complexa essa mudança de paradigma, eu vou detalhar um pouquinho. Então imagina que a pessoa está lá na aldeia, o camponês. O camponês, ele acorda junto com o sol, junto com os animais, faz o que tem de fazer.
ele não tem que parar ao meio-dia para almoçar. Não existe essa convenção do horário da refeição, o horário do trabalho. Ele vai fazendo a vida dele, o dia dele, encontrando as pessoas, não sei o que, escurece, ele dorme. Quando a gente sai desse paradigma para o paradigma industrial, que eu já estou morando na cidade, primeiro eu tenho que ter a hora de acordar para me deslocar ao teu trabalho, para começar a trabalhar. E aí eu vou trabalhar. O camponês, ele está gerindo o quanto ele trabalha. Claro que ele trabalha muito, mas ele gere, essa hora eu estou cuidando da criação, essa hora eu vou cuidar da plantação. Ele está ali fazendo a gestão do tempo dele, até hoje. E o homem que está ligado ao pensamento industrial, não é mais ele que gere o tempo dele. Ele vai ter esse advento do relógio, gerindo esse tempo. E dizendo para ele a hora que ele para comer, a hora que ele para de trabalhar e volta para a casa dele. E o que ele faz na casa dele? Né? Depois de um dia onde está tudo tão abstraído de um sentido de conexão com essa matéria orgânica, com essa fisicalidade. Isso vai gerando esses processos internos e que vão tornar esse mundo interno de subjetividade, de psiquismo tão pujante, presente, que vai fundar essa ciência da psicanálise para ajudar a gente a entender essa individuação, essa noção de sujeito que vai se construindo nessa chegada do século XX. E se isso traz muita angústia, também, por outro lado, vai trazer a possibilidade de que lugares individuais, mesmo de expressão, de fala, de ação, possam surgir. Porque agora eu posso falar de mim mesma, não preciso falar como uma família, como uma aldeia, como um grupo de nobres. Agora eu falo em nome próprio, eu falo de mim, não falo de um ser coletivo. Isso é uma novidade. E quando passam a existir essas falas que são individuais, singularizadas, começa a aparecer a possibilidade, muito timidamente, e aí é uma luta mesmo que atravessa esse século XIX e chega no XX, a possibilidade desse indivíduo mulher, que até então não existia, quer dizer, estava lá, mas sempre no caldo coletivo, começar a querer também trazer sua própria voz. E aí vão ser muitas conquistas dessa voz feminina que vai surgindo ao longo de todo o século XX, mas sobretudo nessa passagem de século que vão aparecendo. Então, primeiro a mulher conquista um lugar de indivíduo, de ser um sujeito, de ser um ser humano, de ser alguém no mundo. E isso é uma conquista que atravessa o século mesmo, que em muitas constituições, inclusive a nossa, às vezes estamos na metade do século XX e a mulher ainda está comparada com o animal. Em muitos lugares do mundo ainda está comparada com o animal. Tem o mesmo valor a mulher e o animal. Então, primeiro, a mulher conquistar o direito de ser vista como um sujeito, como indivíduo. Já é uma primeira conquista. Aí ela conquista um outro direito de ser cidadã. Ela vai conquistando o direito ao voto. No nosso país demorou muito para esse direito chegar. A gente já vai ter outros países onde essa luta está lá desde o século XIX. Depois ela consegue o direito de trabalhar, que é um direito que ela consegue assim, mais ou menos porque foi conveniente, porque com essa urbanização e logo a seguir no início do século XX, com as grandes guerras, a força do trabalho do corpo útil, do corpo masculino, vai sendo inutilizada por conta das mutilações e das mortes, e aí o corpo feminino precisa ser, vamos ter que solicitar esse corpo para cumprir aqui, para tapar um buraco que vai sendo deixado por esse corpo útil, o corpo masculino. E aí o corpo feminino passa a ser reconhecido como um corpo capaz de trabalhar, capaz de produzir, capaz de viver nesse mundo capitalista. E aí a mulher conquista também esse direito, o direito ao trabalho. E todas essas conquistas, progressivamente, vão me trazendo a mulher para um lugar dela começar a reivindicar um outro direito muito importante, que é o direito de falar, de pensar, de se expressar. E aí as artistas vão ser fundamentais, são fundamentais até hoje, para criar esse lugar de fala das mulheres. E a gente vai ter uma série de bailarinas, de coreógrafas, já no início do século XX, também de pintoras, poetisas, de atrizes, que vão escavar esse lugar. Eu sou uma mulher que pensa, que sente, que fala. Aqui a gente tem a Nijinská, Bronislava Nijinská. Muitas vezes
descrita na história como irmã do Nijinsky. Mas a gente vai trazer aqui uma outra narrativa. Ela foi a primeira coreógrafa dos balés russos, maior companhia de balé do início do século XX. Por que ela foi essa coreógrafa? Provavelmente porque ela é irmã do Nijinsky. Mas ela ocupou esse espaço e coreografou para mulheres. Uma mulher coreografando para mulher, talvez pela primeira vez da história do balé clássico. Alguém se apagou aqui no slide, provavelmente a Isadora Duncan. Porque aí depois a gente vai ter outras mulheres que vão ocupar esse lugar aqui. Então teria aqui a Isadora Duncan. Depois eu tento achar uma imagem dela para mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho esse slide em PDF também. Que a Isadora tem toda uma narrativa romantizada sobre ela. Mulher que arrancou a sapatilha, que foi dançar com o corpo livre. Mas a Isadora foi uma mulher importante para a dança, primeiro por ela se colocar como uma solista. Segundo, por ela se rebelar contra um sistema completamente dominado por esse pensamento racional e voltar a chamar por um pensamento mais anímico do corpo. A Isadora Duncan vai chamar isso, vai chamar respiração, vai chamar a volta aos movimentos da natureza, ao corpo fazer o que é natural, o que é orgânico. Ela está, no fundo, conversando lá com as bruxas. E ela vai promover uma grande libertação dos corpos femininos no início do século XX. Assim como a Loie Filler. A Loie Filler, como bailarina, ela vai ocupar um papel de criadora. Porque ela vai estar pensando em como o espetáculo se organiza. Em como o corpo dela, um corpo de mulher que vai para a cena, vai ser visto. E aí ela passa a criar as coreografias dela, como a Isadora também criava, como a Nijinsky também criou. Mas ela vai estar pensando justamente na imagem desse corpo. E o que ela vai fazer, depois eu deixo os nomes para vocês pesquisarem, é tirar os contornos antropomórficos, né, que dão uma forma humana para o corpo, e vai usar tecidos, vai usar extensões, vai usar uma série de aparatos que você pode falar, nossa, mas é um animal, é uma forma geométrica. Ela está trabalhando muito junto com os irmãos Lumière, que vão estar nesse início do cinema, né, criando essa fantasia maravilhosa que está na nossa vida mais do que nunca, que é a imagem que se mexe, a imagem animada. E a Loie Filler vai estar pensando no corpo dela como uma imagem, mas não como essa imagem de corpo feminino que vai chegar nos nossos dias de hoje, na Barbie, né? Mas como uma imagem de corpo feminino que pode ser muitas coisas, que pode inclusive não ter uma imagem de corpo de mulher. Ela é também uma pesquisadora, bem importante aí nesse início de século. E aí tem ali na última foto a Ruth Saint-Denis. Essas três são americanas, tá? A Isadora, que está aqui invisível, e a Loie Filler trabalharam muito na França. A Isadora foi para a Rússia também, era bem ligada aos movimentos comunistas e a ideia de uma dança que chegasse ao povo. E a Ruth Saint-Denis, ela era americana, trabalhou mais nos Estados Unidos, mas ela viajou muito o mundo. E ela se interessava muito por outras formas do corpo se representar e se mover, que não só as ocidentais. Então ela estava sempre olhando para os corpos vindos do Oriente, o corpo das mulheres árabes, das mulheres ciganas, das mulheres indianas, das mulheres de todo o Oriente. E nessa busca dela por essas outras corporeidades, ela vai encontrar outras danças, como as danças orientais, que a gente vai chamar... As orientais, quando eu digo, são as belly dances, né? Que essa ideia de dança do ventre é também uma criação ocidental para um conhecimento de corpo oriental. Mas não vou entrar nisso, eu vou falar do Ocidente. E a Ruth Saint-Denis teve contato com isso. E para o yoga. Então ela também vai olhar para o yoga e vai falar, nossa, dá para ter um trabalho com o corpo onde o corpo está no chão, onde o corpo não está se movendo, não está se deslocando. E aí tem outras três mulheres que eu quis trazer para vocês, aqui ainda do início do século XX, que também, assim como a Ruth Saint-Denis começou a abrir um pouco a possibilidade da gente olhar para o corpo da mulher e ver outras coisas, não ver mais só aquela dama que está vindo desde a bailarina clássica, né?
e chegando até esse mundo urbano industrial, a Ruth Saint-Denis vai trazendo essas mulheres mais orientalizadas, mas tem essas outras 3 mulheres que vão trazer outros paradigmas de corpo muito importantes. Vocês sabem quem é essa primeira? Essa é Josephine Baker. Ela é americana, mas também trabalhou na França. Muitas mulheres foram dançar na França, porque na França havia todo aquele movimento dos cabarés da Belle Époque, que criavam um outro lugar para o espetáculo, que não era da dança cênica, porque até então a dança cênica é só balé na Europa, mas havia esse outro contexto do show, onde outras danças poderiam acontecer. E quanto mais exóticas, uma palavra para a gente ter um olhão bem arregalado quando a gente lê lá nos livros de história, ou seja, quanto mais desconhecidas daquele olhar habituado a ver um tipo de corpo mais interessante, mais curioso, mais espaço essas mulheres tinham nesse contexto dos shows, dos cabarés, das variedades. A Josephine Baker, como a gente vê, é uma afro-americana, vai trazer essa corporeidade das danças afro-americanas já para a Europa no início do século XX. Aí no meio a gente tem a Mata Hari, que a gente fica conhecendo na história muitas vezes como uma espiã, mas antes de tudo ela era uma dançarina e vai trazer essas danças mais do Oriente Médio e esse imaginário também da odalisca, da dançarina de dança oriental para o interior da Europa, nessa exotização desse corpo, mas abrindo também o olhar para esse corpo de mulher, um corpo bastante empoderado dentro da cultura onde ele está. E aí quando ele chega na Europa é um corpo empoderado, novamente para ser sujeito de uma domesticação a partir de um pensamento masculino. E a terceira que a gente tem ali é um corpo latino. Essa a gente conhece, a Carmen Miranda, uma portuguesa. Então é esse corpo expansivo, extravagante, que muitas vezes vão estar colados com vários estereótipos que até hoje a gente ouve em relação ao corpo brasileiro. Já desde o início do século XX, a Carmen Miranda estava sendo porta-voz dessa imagem, mas que é uma potência de corpo. É que muitas vezes a gente vê essas potências de corpo, e como elas foram logo capturadas por um regime que as tornou sujeita de um tipo de olhar, de um tipo de poder e até de um tipo de imagem que vai sendo construída, a gente já olha e já fica assim um pouco observando mesmo qual foi esse processo de mercantilizar esses conhecimentos. Mas são conhecimentos, e a gente não pode esquecer deles, que são potências e conhecimentos do corpo. Mas abri falando dessas mulheres e volto para falar lá desse início do século XX, quando a mulher conquista com o corpo dela um lugar de fala, um lugar de discurso, de colocar suas ideias no mundo. E aí é muito importante a gente falar de uma coreógrafa americana, e talvez ela só tenha conseguido fazer o que ela fez por ser americana, que foi a Martha Graham. Que lá no início do século XX, ela vai estudar com a Ruth Saint-Denis, então vai ver esse corpo que senta no chão, e ela vai perceber que quando ela senta no chão, ela coloca o órgão sexual dela no chão, ela coloca a vagina dela no chão. E ela começa a se mexer a partir disso, a partir desse contato do assoalho pélvico com o chão, do chão do corpo dela com o chão da terra. E aí ela percebe que tem uma comunicação aí que é de uma natureza a outra. E a técnica que ela vai desenvolver e toda a obra artística que ela vai desenvolver, que as duas coisas estão absolutamente conectadas, é um discurso desse corpo, um corpo de mulher que está se conectando com a sua natureza mais ancestral e íntima. E nesse caso, a intimidade tem a ver com esse olhar para dentro, e esse dentro que não é só fisiológico, mas que é um dentro subjetivo, é uma psique, uma psicanálise que está aí existindo nesse corpo. Então não é à toa que a gente vai olhar para a técnica dela e vai falar que é uma técnica dramática, porque ela está lidando com todas essas pulsões do sentimento, do pensamento, junto com a motricidade que ela está escavando. E aí o trabalho que ela faz é singular, porque é
um conhecimento corporal feminino que vai ser codificado, racionalizado, mas segundo uma racionalidade feminina. Talvez, porque eu acho que as danças orientais passam por isso com muita mais fluidez. E aí orientais abrindo não só as árabes, mas para a Índia e vários outros países. Mas talvez na nossa história da dança ocidental seja a primeira vez que a gente veja uma racionalidade feminina se expressando. Como em vários outros movimentos, também pela primeira vez a gente vai ver uma racionalidade feminina se expressando. Na ciência, com a Marie Curie, na poesia, nas artes visuais. Até então não tinham mulheres. Ou quando tinham, elas até assinavam como homens. A racionalidade feminina não existia. Ela vai começar a existir a partir do século XX. E na dança, a maior expressão disso nesse momento é o trabalho da Martha Graham, aí no início do século XX. E atravessando todo esse século. E enquanto a Graham estava lá nos Estados Unidos organizando essa pulsão, expressão de um corpo feminino que pensa, que sente, que cria, na Alemanha, uma série de mulheres, Alemanha, hein, onde aconteceram as guerras, onde o corpo masculino convocou o corpo feminino para ocupar um lugar que ele vai ser impossibilitado de ocupar, várias mulheres vão estar escavando um conhecimento bem parecido com a Martha Graham, de olhar o que esse corpo feminino organiza. Só que nesse lugar, diferente dos Estados Unidos, onde está tudo direcionado a um entendimento bem racional, objetivo, lógico das coisas, e por isso que eu digo que a Martha Graham vai criar uma racionalidade feminina sobre o corpo, na Alemanha a gente está muito mais impactado por esses processos internos todos que estão acontecendo. Então esse corpo feminino vai perguntar muito mais o que um corpo feminino sente, sem separar o sentido, pensar, mas o foco vai estar muito mais localizado na sensação, e na sensação, nem tanto no sentimento, mas na sensação. O que esse corpo feminino sente e, a partir disso, o que ele expressa. E aí a abstração e a subjetividade e uma sensibilidade feminina vai começar a ter espaço através do trabalho de todas as dançarinas expressionistas da Alemanha. Uma sensibilidade feminina ocupando um lugar no mundo. Não estou contrapondo esses termos, tá? Racionalidade nos Estados Unidos, sensibilidade na Alemanha ou na Europa. Não é uma contraposição, porque são movimentos muito próximos um do outro. É que um vai ter essa atribuição um pouquinho mais objetiva e lógica, embora completamente conectado à organicidade, à fisicalidade, à corporeidade, enquanto o outro vai ter uma característica um pouco mais abstrata, onírica e subjetiva, que é o que a gente vai encontrar nas danças da Alemanha. E esses dois movimentos, eu falo da Martha Graham, mas houve outras coreógrafas, muitas outras coreógrafas americanas, né? O movimento da dança moderna nos Estados Unidos é um movimento de autoria. Coreógrafas e coreógrafos. Então vão ser muitos indivíduos que vão estar criando seus próprios pensamentos sobre o corpo, sobre a dança, nesse início do século XX. E na Alemanha também são movimentos de indivíduo, mas talvez com uma contaminação muito maior do pensamento de um e do outro acontecendo. Esses dois movimentos, eles vão ser fundadores das ideias de corpo que toda a contemporaneidade, a partir dos anos 60, eu diria, né, do final mesmo da Segunda Guerra e dessa instituição, do que a gente vai chamar de período de Guerra Fria e de um mundo globalizado, o que esse pensamento contemporâneo vai criar, e a partir do corpo feminino também, vem muito desses dois movimentos aí da dança moderna americana e da dança moderna alemã. A diferença é que a contemporaneidade
ela vai assumir uma complexidade. Primeiro que ela vai surgir nesse mundo que está dividido, né? Guerra Fria, entre um mundo comunista e um mundo capitalista, entre um mundo oriental e um mundo ocidental. Então, essa divisão de mundo já vai criar aí pra gente uma complexidade que é de assumir que as verdades não são unívocas, que tem sempre um outro lado da história. E talvez por isso em várias artes, não só na dança, várias artes no seu movimento contemporâneo, uma multiplicidade de possibilidade de forma, de possibilidade estética, vão estar presentes. Na dança não podia ser diferente. O que a gente vai começar a ver nos movimentos da dança contemporânea em relação ao corpo é que o surgimento de outros padrões corporais vão começar a estar cada vez mais presente. E muitas vezes antipadrões aquelas ideias que já estavam colocadas. Então, se a gente teve, no período clássico, uma série de construções que culminam numa figura de corpo feminino, a figura da bailarina, que é uma figura criada por um pensamento masculino, e na modernidade, algumas figuras já múltiplas de corpo feminino, criada por uma afirmação da feminilidade, junto com vários outros movimentos sociais, inclusivamente as lutas feministas pela libertação do corpo, da sexualidade e das potências e possibilidades do corpo e do fazer feminino, isso vai ressoar nos movimentos contemporâneos que vão não só afirmar o feminino, como começar a questionar esses padrões femininos, sejam eles construídos por homens, por pensamentos masculinos, por homens, ou por pensamentos femininos, mulheres. E vão começar a questionar, desconstruir e trazer outros olhares para esses pensamentos de corpo. Então a gente vai ter, desde a ideia de pensar que não existe diferença entre corpo feminino e masculino, então que há um lugar que os corpos podem ser vistos como neutros. Esses vão ser discursos que vão começar a aparecer a partir dos anos 60. De que os corpos eles podem ter uma forma e uma expressão outra que difere daquela forma, que os corpos podem ser transitórios, que eles podem ir mudando de forma e de expressão ao longo da vida e das escolhas da pessoa. Então isso vai abrindo um pouquinho as possibilidades de imagem, de movimento e de expressão corporal que um corpo qualquer, não só de dança, mas também o corpo de dança pode assumir na contemporaneidade. E aí eu vou trazer uns exemplos de alguns coreógrafos que vão ir trazendo paradigmas de corpos contemporâneos para a gente e dizendo um pouquinho qual o caminho da construção desses corpos. Vocês sabem de quem é essa imagem? Semana passada, né? Estava aqui. E a gente tem a Pina Bausch. E a gente fala em Pina Bausch, a gente já imagina essa mulher bem vestida, cabelão longo, poderosa, meio selvagem e meio chique, né? E ultra feminina. A gente vai ter aqui, no modelo dessa corporeidade da Pina Bausch, uma afirmação do feminino que vem sendo construída aí na modernidade por essa racionalidade e essa sensibilidade feminina sobre o corpo, com a ampliação um pouquinho desse repertório de possibilidades desse corpo feminino, a partir do momento em que ela vai incorporar certas, principalmente movimentações, que eram lidas como patológicas até as guerras. Então, comportamentos que a gente poderia chamar de histeria, todos ligados a padrões mentais desajustados, a Pina Bausch vai incorporar como motricidades dessa afirmação de uma corporeidade feminina. E aí a gente vai ver sempre essas mulheres, ao mesmo tempo, muito organizadas e muito selvagens. As duas coisas convivendo nesse corpo. Depois a gente vai ter, um pouquinho mais pra frente, a Anne-Thérèse de Keismaker, coreógrafa belga, que vai trazer um outro olhar para o corpo, que ainda
se vê uma afirmação de uma feminilidade, mas sem criar tanto uma dicotomia em relação ao que seria a masculinidade. Parece um movimento pequeno, mas colocar uma mulher de tênis, colocar uma mulher com os cabelos curtos em cena, é uma grande revolução para essa narrativa histórica que está sendo construída. E a Anne-Thérèse vai colocar não só na imagem, como no movimento, a possibilidade de movimentações mais enérgicas, mais ligada a atribuições que geralmente a gente conectava somente como potências de um corpo de homem poder realizar em cena. Aí a gente tem também, nos anos 80, a Louise Le Cavalier, que é uma bailarina, que está em atividade até hoje, mas que dentro de um grupo canadense chamado La 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 Human Steps, vai fisicalizar num corpo de mulher vários atributos que a gente reconhecia como masculinos. Desde uma força física, de uma musculatura hipertrofiada, até uma movimentação e um gestual, como carregar homens, como dar chutes, dar soco, correr, rolar no chão com muita velocidade. Ela vai, na verdade, essa ideia de mulheres carregarem homens já começa a surgir desde o contato e improvisação, lá atrás, nos anos 60. Mas a Louise Le Cavalier vai incorporar mesmo, num corpo de mulher, uma gestualidade masculina, uma movimentação masculina. Sem criar a passagem de um corpo trans. O corpo dela vai continuar sendo um corpo cis, mas totalmente atribuído de aspectos masculinos, na imagem e na performance, na motricidade. Aí aqui eu trouxe a Trisha Brown, representando essa geração dos pós-modernos, onde tem essa ideia de uma neutralidade do corpo. Então, tanto faz ser homem, ser mulher, eu vou tratar todos como iguais, eles vão se mover igual, eles vão ser retratados, né, visibilizados como iguais. Não vou distinguir nenhum os atributos de gênero. E aqui a gente tem a Meg Stewart, que também é americana, e que ela vai criar, ela está aqui representando uma referência quase para o corpo da mulher na dança contemporânea. Que é um corpo que, de novo, a musculatura vai estar hipertrofiada, o cabelo vai estar cortado, a motricidade vai estar enfatizando os aspectos mais energéticos. Sai aquele lugar da mulher delicada ou da mulher, como a gente vê na Pina Bausch, reforçando os atributos femininos, e aqui essa mulher vai estar questionando todos esses atributos. Que num primeiro momento da emergência desse padrão, é uma atitude questionadora e cheia de sentido. O que acontece é que talvez a força desse questionamento seja tão grande que essa imagem se fixa. E isso daqui de um lugar de poder se torna um imperativo. Então, o corpo da mulher que não atenda isso, então, seja o ombro largo, o braço definido, que também a Madonna, só para a gente lembrar, na mesma época estava trazendo essa mesma corporeidade para um universo muito, de um alcance muito maior, o corpo da mulher que não atingir esse padrão vai ser um corpo que vai estar sendo colocado de lado. E aí a gente vai ter até uma certa misoginia, porque o corpo da mulher que vai ser cheio de curva, cheio de cabelo, vai ser um corpo que vai falar, não, aqui nessa dança contemporânea ele não serve. Um corpo muito feminino. O corpo que a gente quer é esse corpo aqui, um pouco mais andrógeno, ou que traga uma ideia de uma mulher um pouco mais desconstruída. Então, de um lugar de potência, a gente cria um outro lugar de sujeição, embora venha de uma racionalidade aí feminista. Aqui a gente tem a Marie Chenot, que é uma coreógrafa francesa, que ela vai estar interessada em abjetar esse corpo da bailarina, esse corpo feminino construído por uma racionalidade masculina. Então, o que ela vai falar? O interesse dela vai ser o tempo inteiro mostrando a artificialidade desse corpo. O quanto essa corporeidade da bailarina clássica é uma corporeidade fora de uma naturalidade do corpo feminino. E o trabalho dela vai discutir isso o tempo inteiro. A gente tem essa espanhola que é a La Ribot, que a La Ribot vai se interessar por quase dessexualizar
o olhar para o corpo feminino, sem para isso tornar o corpo dela um corpo andrógeno ou um corpo de gênero neutro. Continua sendo um corpo com todos os atributos de gênero feminino. O que ela está dessexualizando é o olhar para esse corpo. E aí, na via oposta, a gente tem a Anne Liv Young, dos Estados Unidos, que é uma coreógrafa que vai investigar como corporeidade, como potência de movimento, todo o imaginário, e o imaginário, quando eu digo a construção imagética, da pornografia. Então, ela vai estar lidando o tempo inteiro com o sexo, e o sexo explícito em cena, e com uma exposição dos corpos estejam dentro do padrão do que é retratado nessa pornografia, ou estejam completamente fora desse padrão, para expor realmente a abjeção de que esses movimentos são feitos. Quando ela começa a coreografar mesmo movimentos da pornografia, ela traz ali uma crítica e uma desconstrução muito forte para essa imagem de corpo que é tão recorrente na nossa sociedade. E aí eu cito esses exemplos, falando de uma história ocidental, para a gente perceber como o tempo inteiro vão surgindo essas ambivalências entre o que é uma potência de corpo feminino e uma sujeição a um poder masculino, e às vezes uma própria potência de corpo feminino que cria uma nova sujeição dentro do feminino mesmo. E aí eu fico com a pergunta, né? Onde estaria essa potência liberta? Esse resgate bacante nos nossos corpos dançantes? Aí eu trago aqui também, para não deixar de perder, que isso aqui está na nossa história contemporânea ocidental, eu não falei nada, né, sobre as danças de salão, sobre as danças sociais, que é a grande área de trabalho de vocês, mas esse movimento bem contemporâneo de pensar essas danças queer, as conduções compartilhadas, também são movimentos que vão estar questionando essas potências desses corpos e as questões de gênero que essas potências de corpo foram instituindo ao longo dos séculos, né? Porque são danças que se instituem ao longo dos séculos. E aí depois eu quero até saber mais dessas danças, eu queria ouvir vocês. Mas antes de eu abrir para a pergunta, eu queria trazer uma provocação para a gente pensar um pouco fora da história ocidental. Porque por mais que a gente fale, a gente mora no Ocidente, a gente aqui no sul e no leste de uma bola, né? Aliás, no oeste de uma bola, aqui não tem leste-oeste, né? A gente não pode se reconhecer muito nessa história ocidental. A nossa história é outra. E tem uma potência de corpo que na outra cidade está sempre aí latente. Mas aí, de novo, o sistema vai capturando essa potência de corpo feminino de uma forma que, novamente, uma potência se torna sujeição. Mas eu não queria que a gente esquecesse, né? A gente falou de algo que remete aqui à nossa realidade lá atrás, da Carmen Miranda. Mas olha que quantas vezes a gente tem essa centralidade da potência, da bunda, que é realmente uma potência, que a gente, enquanto sociedade, exercita o tempo inteiro. E quantas vezes a gente está trabalhando essa questão na arte, na criação de pensamento artístico e de pensamento de potência do corpo. Aí eu só trago essa aqui como provocação para a gente pensar. E eu só queria trazer agora alguns exemplos de coreógrafas apenas brasileiras que estão expandindo um pouco essa potência de corpo para a gente pensar. Aqui a gente tem a Lia Rodrigues, que é uma coreógrafa carioca, tem uma companhia no Rio de Janeiro. E a Lia Rodrigues já está há muitos anos perguntando sobre corpos periféricos. Quando a gente fala em corpo periférico, com certeza o corpo da mulher está incluído. Mas não é só o corpo da mulher. O corpo negro, o corpo que está longe dos meios de produção, dos meios de comunicação, dos meios de acesso. Uma série de corporeidades que estão aí reunidas. Pulou um, deixa eu tentar ver se ele... Não. Depois eu falo.
Aqui a gente tem um recente, que é a Elizabeth Finger, que é uma coreógrafa de Curitiba, que mora em São Paulo, mas que está aí já algumas obras também, perguntando sobre essa potência selvagem do corpo feminino. Então ela está retomando uma pergunta que aparece muitas vezes aí na história. Hoje, esse trabalho dela é desse ano, Monstra. Elizabeth Finger. Aí a gente tem aqui a Marta Soares, aqui de São Paulo, que é uma coreógrafa que muitas vezes vai levar esse corpo inútil para a cena e muitas vezes perguntar sobre o corpo informe, o corpo objeto, esse corpo da mulher que a gente não vê, né? A gente sempre vê nessa imagem contemporânea o corpo conformado, cada vez mais artificializado para caber dentro de um padrão. E essa coreógrafa vai estar aqui sempre questionando a custa de quanta dor, de quanta deformação a gente vai buscando esse padrão. Aqui a gente tem a Vera Sala, que também é de São Paulo, que vai trazer um outro corpo também, um corpo agônico, um corpo em crise, um corpo em doença. Que, de novo, né, a gente falou dele lá na Idade Média e nunca mais eu falei do corpo doente. Mas aqui na contemporaneidade a gente vai ter bastante gente perguntando sobre esse corpo. E a Vera Sala, enquanto mulher, é uma mulher que está perguntando sobre isso. Aqui a gente tem a Marcela Levi, uma coreógrafa carioca também, que vai também estar sempre perguntando sobre essa construção midiática sobre o corpo da mulher. E o que essa construção habilita enquanto restrição e enquanto subversão. Aqui a gente tem a Débora Coker, Marcela Levi. Aqui a gente tem a Débora Coker, que ecoa um pouco aquele corpo da Meg Stewart, voltando àquela discussão de uma sujeição nova ao corpo da mulher. Aqui a gente tem a Ana Pi, uma coreógrafa bastante jovem brasileira, que vive em França, e que está perguntando sobretudo sobre essa corporeidade da mulher negra, mas dessa mulher negra no mundo, não só no contexto brasileiro, mas em todo o contexto pós-colonial. Ela que está lá na França, ela que vai muito para a África, está perguntando muito sobre essa corporeidade da mulher negra, e que a nossa sociedade explora tanto, né? Beyoncé, Rihanna, já muitas, e estão sempre aí perto da gente. Ana Pi. Aqui a gente tem a Gal Martins, também aqui de São Paulo, como ela mesma sempre diz, preta, gorda, periférica. E aqui a gente tem a Estela Lapone, que é portadora de deficiência, de paralisia cerebral, também questionando onde estão esses corpos doentes, mais uma vez, desde a Idade Média, a gente não estava falando neles, mas aqui tem algumas coreógrafas perguntando. Quem mais? É uma questão que eu sempre fico... Nossa, que esquisito falar isso. Qual é a relação dos bruxos e bruxas brasileiros, afro-ameríndios? E aí é sempre uma coisa que... eu faço tech de dança, e aí a gente tem história da dança, etc. E aí muitos dos nomes que estão aqui, a gente já tinha tido um contato, e era sempre nesse questionamento dessa existência branca tão... latente, sabe? E aí me vem muitas questões do porquê não tem um corpo negro sendo representado ali e ao mesmo tempo já me responde. Porque uma história ocidental. Exato. Não é uma história... Sim, não é aqui. Do sul. Sim, e aí, mas ao mesmo tempo é difícil por representatividade
Mas aí quando você procura por representatividade também é difícil encontrar coisas sobre. E aí eu não conheço ninguém que estuda isso, os corpos daqui, ou os corpos que são mais próximos da nossa realidade, sabe? E aí eu queria saber nomes, eu queria saber onde e o que você sabe sobre. Tem aparecido cada vez mais bastante campo de estudo sobre as danças brasileiras, e aí que vão olhar para esses corpos, desde o Mário de Andrade, mas assim, no momento eu acho que a Mariana Monteiro é uma referência bem importante. Tem uma historiadora também, Mari Del Priori, que é importante. Mas quando você fala, por exemplo, sobretudo da questão também indígena, né? Africana também, mas vou falar da questão indígena, uma questão. Esse conceito de bruxa e bruxo é um conceito que até vai chegar aqui, porque os colonizadores vão estar aqui enquanto esse conceito ainda está sendo desenvolvido na Europa. Mas não é um conceito para essas populações, né? Um xamã não se considera um bruxo, um sacerdote indígena não se considera um feiticeiro. Ele está fruindo dessa relação entre o mundo invisível, o mundo visível e o mundo da natureza. Para eles é uma coisa só. Tanto é que a árvore tem espírito, a água tem espírito, não é só o corpo que tem espírito. E creio que para muitas das populações africanas, que para mim é muito difícil falar das populações africanas, porque às vezes a gente trata a África como se fosse uma coisa. A gente está falando de que África, né? Mas muitas populações africanas também não vão ter esse contexto, esse conceito de bruxaria. Isso é um conceito europeu e que vai ser aplicado daí quando eles vêm como colonizadores, mas já falando do outro e não exercitando a alteridade de estar no lugar do outro. Tem um pesquisador bem jovem, mexicano, que eu tive contato com um texto dele, que ele chama Juan Maldonado, que ele está muito interessado em traçar uma historiografia da dança latino-americana. E aí ele fala assim que para a gente traçar essa historiografia, a gente teria que abrir mão de toda essa história que eu contei para vocês. Ele fala, muitas vezes ele fala, sobretudo pensando na dança contemporânea, que ele fala, a dança contemporânea mexicana é uma dança contemporânea que está se debruçando sobre questionamentos a respeito da dança moderna. Mas a dança moderna não é uma dança mexicana. A dança moderna aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu na Europa. Ela não aconteceu no México. Porque no México não tinha dança clássica. Ou será que tinha? Não era o balé. E aí, então, isso é só uma provocação que eu deixo. Se a gente quer pensar mesmo nas nossas referências, a gente também na nossa dança contemporânea muitas vezes vai estar questionando padrões de dança clássica, padrões de dança moderna. Mas a gente está questionando, talvez, danças que a gente vai chamar aí nesse caldeirão de danças dramáticas, danças populares. A gente está questionando o maracatu, questionando o caboclinho. Mas, poxa, isso daí está vindo de uma tradição, talvez, mais local. Já, claro, toda entrecruzada, né? Com a colonização. Mas que a gente não está tendo um olhar contemporâneo sobre elas, de questionar, de querer desconstruir. Alguns coreógrafos começam a traçar algumas tentativas a respeito, mas a verdade é que a gente estudou muito pouco dessas coisas todas, e que são muito variadas. Quando a gente estuda danças brasileiras ou danças do Brasil, a gente já põe no lugar de equivalência o maracatu, o caboclinho, o pau de fita, a catira. Gente, são coisas diferentes e de temporalidades diferentes. Enquanto uns aqui vão vir desses povos originários mesmo. Então a gente vai ver o Xandaro bem ligado com o indígena, claro que mediado por um português. Vai ter outra dança que é praticamente uma dança portuguesa feita em outra terra. E vai ter outra dança que já vai ter um monte de cruzamento com questões de África. E vão ter danças que vão fundir essas três matrizes. E vão ter danças que talvez não tenham nada a ver com isso, e a gente fica querendo projetar o olhar das três matrizes nessa dança e não percebe que pode haver uma coisa ou outra, como nas danças caipiras, né, as danças aqui do Sudeste. Então, tem um trabalho imenso a ser feito em relação a essas danças. E aí, já que a gente está nessa discussão também da presença feminina,
em relação à observação do corpo feminino nessa colônia. A gente ainda é colônia, na minha visão, historiadora. E como é que a gente vai olhar o corpo feminino aqui? E por isso que eu trago esse slide, que eu vou voltar nele. O quanto tem de problema e o quanto tem de potência aqui. Não sei se eu te respondi. Quem mais? No final, Paula, você falou alguma coisa sobre um resgate do corpo liberto das bacantes. Foi alguma coisa nesse sentido, né? E uma coisa que, da maneira que eu percebo, é o quanto que esse corpo tinha efetivo de liberdade ou o quanto que o movimento era livre dentro de um corpo subserviente a uma estrutura social, né, que a gente tinha na Grécia Antiga, dos homens, que eram cidadãos, e a mulher estava naquela condição de propriedade do masculino. E aí, então, pensando nesse sentido que tinha um corpo a serviço, e por estar a serviço, esse movimento era permitido naquele corpo por ele exercer uma função para os homens. E eu não sei o quanto está muito diferente de outros corpos aí que a gente vê, sei lá, da Globeleza. E aí, um questionamento, uma reflexão para a gente pensar junto. O quanto que a gente tem o interesse de retomar desse corpo ou desse movimento? E que corpo que a gente tem a potência de criar, né? Que esse corpo feminino que talvez nunca tenha existido, esse lugar, esse território de um corpo feminino que tenha realmente liberdades que não fazem parte dessa liberdade que a gente tem como referência, né? E liberdade que é um conceito muito complexo também. Mas era mais essa reflexão que eu queria trazer. Muito agradecida. Tem uma questão sobre as bacantes que a gente não sabe o quanto elas eram subservientes ou quanto elas eram invisíveis mesmo. Porque era um corpo que estava totalmente fora da sociedade. Então, não era nem que elas serviam aos homens, porque os homens estavam bem entre eles. Era quase que por serem invisíveis, elas tinham essa possibilidade. E isso é muito parecido com muitas coisas que acontecem ainda hoje, baile funk. Por ser invisível, tem ali muita possibilidade. Mas tem sempre um jogo ambíguo, sim, de que só pode porque tá aqui, né? Embaixo desse véu de poder mesmo. Mas a sua pergunta é muito pertinente. Qual seria essa potência de corpo feminina plenamente liberta? É uma pergunta potente, mas eu volto a insistir um pouquinho na gente pensar nesse corpo da bacante e trago até numa conversa louca um atravessamento do conceito da precariedade da Judith Butler. Quando ela vai falar de precariedade, talvez assim, ao invés da gente buscar as condições ideais para poder fazer a nossa revolução, não, a gente partir do pressuposto que não está muito ideal, mas aqui tem uma potência. E o que essa potência é capaz de gerar? Que talvez seja um caminho que agora esteja mais próximo da gente de efetuar, e que talvez seja o que as bacantes já estavam lá efetuando, talvez, estou supondo, porque tem poucos registros, do que a gente buscar esse caminho que você está propondo, que também é muito importante, dessa liberdade fora desses paradigmas. Mas como seria? Também não sei. Vamos pensando junto. Quem mais? Tá meio confuso, ainda vou organizando enquanto eu falo. Uma coisa que você falou e
realmente é muito presente, assim, de como as manifestações populares, as manifestações, né, do povo, elas são apropriadas, codificadas e validadas, né, por figuras que autorizam né, estruturam isso. E aí eu me vejo, hoje eu estou fazendo faculdade, né, de licenciatura em dança, e estou bastante dedicada para a parte acadêmica dentro da pesquisa de dança de salão contemporâneo. E eu me pego em vários conflitos. Porque, assim, ao mesmo tempo eu vejo uma necessidade gigante de produzir material acadêmico, porque não tem. A gente não consegue estudar dança de salão. Então é invisível, né? A gente falando dos invisíveis, a dança de salão quer ficar bem visível dentro dessas validações. Super. É muito difícil para mim hoje na academia escrever sobre isso, porque eu não tenho bibliografia que eu confie, que eu olhe, que eu falo, nossa, isso tem uma visão crítica interessante, sabe? Então, assim, existe uma necessidade de produzir material para que isso seja registrado, para que isso seja colocado, né, enquanto história, porque se perdeu muita coisa dessa história nossa. Mas como que a gente faz isso sem entrar nessa ideia de oficializar, então, um negócio que era do povo, sabe? É um conflito grande que talvez não vai ter a resposta aqui, mas acho que é uma reflexão difícil, assim, que é importante até de trazer, né, não só para mim, assim, para todo mundo que está junto nisso, assim. Como que a gente faz essa coisa importante que precisa, mas sem tirar a legitimidade de que veio, né, assim, não é no sentido de tomar para quem está registrando isso, né? Não sei, tem muitos conflitos para mim em trazer essas pesquisas para o meio acadêmico. Me ocorre uma referência. É difícil e é um desbravamento. É bem equivalente em alguma medida ao que muitas mulheres aqui fizeram. Uma Nijinsky que vai coreografar no balé. É um desbravamento mesmo. Me ocorre uma referência que está muito presente nas pessoas que estão estudando danças mais aqui do Brasil, que é esse conceito de encruzilhada, de descolonização dos saberes. No início do ano eu assisti a defesa de mestrado da Annelise Mayumi, do Fragmento Urbano, que pesquisa essa encruzilhada entre danças do Nordeste populares e o hip hop e o break. E a maneira como ela escreveu o trabalho dela e teve o apoio do orientador dentro da pedagogia, tá? Não era dentro da dança, trazia o tempo inteiro essa autonomia do lugar de fala dela trazer ser um lugar do saber de quem dança e não do pesquisador acadêmico que está descrevendo, observando aquela dança. Então, o lugar do praticante, do detentor do conhecimento, estava o tempo todo lá. E o tempo todo dela, ela está citando as referências na tese dela, ela fala assim, como diz, ela traz um pensador acadêmico ou um coreógrafo de renome e o Zezinho. Aí na rodapé ela diz, Zezinho, o menino que me ensinou o passinho, nananana. Então, de ir também, como vocês dizem, não tem quase nada escrito. É importante que vocês escrevam em que você diz, a minha referência é a Kelly, é a Fernanda. E dessa referência, quem é a Kelly, quem é a Fernanda? Dançando dois rundos, né? E dando visibilidade para quem são essas referências. E aí, é claro, tem que encontrar um orientador que seja parceiro e que tope esse caminho de descolonizar mesmo, porque você não vai poder falar da dança de salão com a história ocidental. Acho que tem muito pouco do que essa história pode ser, sem até discutindo essa história, mas tem toda uma historiografia que pode ser percorrida com várias lacunas, claro, mas que vá trazendo visibilidade para pessoas que estão passando por aí, que vão ficar esquecidas mesmo, se ninguém fala delas. E aí eu acho muito importante você fazer esse trabalho. E todos vocês. Ter mesmo um campo. E ações como essa, né, de abrir discussões, abrir pesquisa, muito importante mesmo. Onde você faz graduação? Na FPA. Na FPA. A Paula é minha orientadora. Ah, legal. Então, a Paula é uma pessoa que já está muito com esse pensamento de descolonizar essas práticas. Eu sei que o mestrado da Unesp, o mestrado da Unifesp, a UFBA, a própria Federal a da Bahia, são universidades mais abertas também a trazer outras bibliografias. Aí vale escavar. Querem mais? Queria ouvir vocês. Eu olhei para essas imagens aí, né? E aí eu também
fiquei coletando algumas imagens que a dança de salão me traz, trazendo para essa figura feminina. E eu vejo muito presente esse corpo dentro da dança de salão. E é um corpo que eu olho para ele e fico nesse questionamento. Ele é potente, mas mesmo assim eu me sinto um objeto, né? E como trazer isso, né? Tipo, essa potência desse corpo que é nosso, é brasileiro, e por mais que nem todos se identifiquem com ele, tá presente, né? Tem a sua corporeidade, a sua movimentação, que é aquela coisa da bruxa, né? Tipo, do selvagem, existe isso. E de que na dança de salão ele é retratado como, meramente como um objeto, assim, sabe? E exotizando. Exatamente. E é esse lugar de corpo feminino que é meu, que é brasileiro, e eu não me identifico, mas que ao mesmo tempo é uma potência. Então, essa imagem eu fiquei... Putz, né? E como não excluir também o estudo desse corpo, assim, sabe? E de como que a gente se movimenta, qual é o nosso gestual e como a gente se comporta dentro da dança de salão brasileira, né? E de como ela é importada também, porque muitas vezes ela sai daqui, vai para algum outro lugar e é totalmente transformada, assim, sabe? E volta para cá como se lá fosse a verdade. E aí também tem... Para todos os países latinos, né? As Sim. danças latinas... Sim. E, para mim, a dança de salão brasileira é a mais potente que eu enxergo, assim, sabe? Vendo de outros lugares, outros países, a gente tem uma gama muito grande de linguagens, de manifestações. Então, tem danças que são muito nossas, e é como a Ilana falou, a gente às vezes quer escrever, quer falar sobre, mas onde que eu vou buscar uma fonte segura? Como que eu posso desenvolver uma pesquisa, assim, sabe? Talvez seja algo que a gente tem que começar realmente, como você falou. Se empoderar, falar, eu sou a fonte segura. Sim, eu sou a fonte segura, eu posso falar sobre isso, assim, né? A gente sempre fica com o pé atrás, não precisa de uma outra fonte, mas na verdade está muito na gente mesmo, assim, sabe? No que a gente está vivendo. E por mais que a gente vai pesquisar, é muito recente, assim. Eu sinto que essa dança que a gente vem trazendo, ela... Lógico que ela é carregada ao longo da história, mas que agora que ela está pegando um jeito, assim, uma forma, isso, um discurso. Exatamente. É isso, não sei. Era só não um questionamento, mas um desabafo. Mais alguém? Super importante ouvir. Olá, durante todo momento eu fiquei refletindo aqui o quanto a cada novo movimento que foi sendo colocado ali de mudança, né, seja pelo próprio pensamento feminista ou não, alguma mudança externa de apropriação, tendia a criar uma nova verdade, né, isso foi me marcando muito. Então, independente se era necessário ou não, porque essa verdade anterior estava aprisionando, mas sempre tentava se criar uma nova classificação que deveria ser a verdade, né? E aí acabava virando uma nova prisão, né? E eu fiquei refletindo muito nisso, quanto o tempo todo a gente fica pensando, não, vamos apagar esse antigo e esse novo que a gente está construindo vai ser melhor, e aí vai ser o que a gente tem que fazer, e o quanto a gente tem que ter cuidado nesses movimentos, né? De só ir apagando e dizendo que agora o novo é esse novo padrão, essa nova verdade, né? E me lembrou muito, uma vez eu estava dançando e eu estava conduzindo uma outra mulher, né? E na dança de salão tem esses papéis do masculino e do masculino conduzindo, né? Com uma coisa muito forte, muito direta, e do feminino sendo mais charmoso, mais sinuoso. E um momento, automaticamente, sem consciência, eu fiz um movimento. Eu estava conduzindo e eu fiz um movimento mais desse feminino. E a mulher que eu estava conduzindo, ela parou e olhou assim, nossa, você está conduzindo e sendo feminina.
E nem eu tinha parado para pensar nisso. E agora eu estava refletindo sobre isso, né? O quanto, de repente, a gente cria uma nova verdade agora de que tudo bem, você pode trocar de papéis na dança, mas continuam ainda sendo essas prisões, né? Quem está conduzindo tem que conduzir dessa forma específica e tal, tal, tal. E não pode ser um grande caldeirão em que você vai balançar a bunda e, em outro momento, você vai dançar balé e você vai conduzir com força ou não conduzir com feminilidade. Né, o quanto que não precisa ser uma verdade imposta, fechada, né? Acho que é só isso que eu fiquei refletindo. O interessante de ouvir vocês é que eu penso que às vezes coisas que vocês já estão aí vivendo, né, enquanto experiência, às vezes enquanto um episódio de algo que acontece, né, mas que vai criando impactos aí no corpo, de repente podem virar mesmo territórios de investigação. Então, como seria investigar isso? Conduzir sendo feminina, né? Sei lá, uma coisa simples. Mas que já, só isso já é muita coisa para se pensar essa historiografia. E aí acho que vale vocês mergulharem, continuarem esse movimento. É super necessário, super vital. E de expandir, de cavar espaço também, né? Muito legal o que está acontecendo aqui na ETEC, que é uma escola de dança e tal, mas que já tem essas danças no currículo. Mas quantas escolas de dança não tem? Porque não vem isso como uma dança que forma um bailarino. Parece que fica um lugar mais do divertimento, do lazer, né? E aí quando vai para a escola de formação, aí vão ter outras danças. Não vai ter dança de salão. Vocês já perceberam isso? Então, seria importante ocupar esses espaços com esse conhecimento que vocês têm, né? Vai, velho, pega o microfone ali. Dá um oi pra galera. Na verdade, eu vi o quanto me falta conhecimento histórico da dança de salão, né? Porque eu fiz ETEC também, estudei um pouco da história da dança, então o que você me trouxe também já tinha passado um pouco. Mas para o que eu faço hoje, eu me sinto muito... Qual é a referência, né? A hora que você falou do comecinho do balé e dessa coisa da dança de corte, ou a dança de salão, ela vem da dança de corte, né? Então, me enxergo muito nisso, nesse padrão masculino, nessa imposição, que é o que a gente vem vendo no ensino da dança de salão até hoje, né? E que a gente está aqui se colocando num outro lugar para ressignificar e para construir uma nova maneira de ensinar que seja mais ampla, né? Mas fica, e aí acho que fica também para o que os meninos falaram também, sobre a falta de referência, de informação para ter mais propriedade, até para pesquisar muito mais sobre isso, né? Eu tô meio que nesse lugar, assim, tipo, o como fazer, o como buscar, porque às vezes o que a gente está fazendo hoje, alguém já fez e, sei lá, a gente está inventando a roda, não sei. Mas falta escrever, né? Falta escrever, falta colocar isso no papel para que outras pessoas também que estejam fazendo. A gente vai se descobrindo juntos, fazendo, né? E vai dando mais força para o movimento. E dando visibilidade, né? No caso, a dança de salão, ela é um lugar de arte que não é contemplada, né? É isso. Eu também fui aluna da ETEC e a gente tem a matéria de dança de salão, foi uma matéria que eu tive, que eu questiono também a maneira como ela foi passada, né? E mesmo que a dança de salão esteja inserida no meio acadêmico, como ela está inserida, né? Eu acho que existe também esse cuidado, não é só ocupar esse espaço dentro da academia, mas é quem está ocupando esse espaço dentro da academia, né? E são pessoas ainda que olham para... estão validando esse sistema, esse machismo estrutural dentro da dança de salão, né? E enquanto isso é ainda passado academicamente e sendo validado, né? E aí
Fica Mas sabe o que eu acho? A dança, gente, falando bem de verdade, é um dos meios mais conservadores que existe. De todas as artes, é a mais conservadora, das mais conservadoras. Visões de corpo, visão de mundo. A gente vive coisa, aí vai ver, tem uma companhia oficial que vai ter um discurso sobre o corpo que vai afirmar cânones acadêmicos e vai estar olhando muito pouco para o que a pulsão das invisibilidades toda está produzindo e produzindo enquanto conhecimento. Então, às vezes, pode ser que, apesar de vocês estejam falando de dança, talvez que a dança não seja o primeiro lugar para acessar. Às vezes, vocês querem pesquisar essas coisas, pensando em academia, tá? E aí vocês vão para um programa de estudos feministas, para um programa de antropologia cultural, para um programa de sociologia, talvez vocês vão encontrar muito mais parceiros e aí vocês vão legitimar dentro de um outro campo de estudo. E aí, com essa bagagem, vocês vêm para a dança e falam, olha, estou te confrontando com bagagem de antropologia, de sociologia, de estudos feministas, de filosofia, porque a dança em si é muito conservadora. E geralmente os movimentos que vão trazendo alguma coisa vêm de outra área. Então, quando a dança encontrou as ciências cognitivas, agora sim eu posso desconstruir todas essas ideias sobre corpo. Quando a dança encontra a filosofia, agora sim eu posso desconstruir todas essas ideias sobre estética. Então, muitas vezes, às vezes, a gente busca parceiros de outras epistemologias, porque esse saber realmente vai ficando fechado, estruturado, legitimado por jogos de poder. E, infelizmente, no nosso país, é muito colonial. A gente não estuda isso, nem na academia. Ok, talvez? Gente, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ouvir tanto. E obrigada por tudo que vocês trazem também. Vamos pensando nisso aí junto. Tá bom?